Bem-vindos, queridos espectadores, a uma jornada emocionante rumo à prosperidade financeira e aos relacionamentos sólidos. Hoje, estamos prestes a mergulhar nas páginas de uma obra inspiradora que tem transformado vidas ao redor do mundo, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, escrito pelo renomado autor e especialista em finanças, Gustavo Cerbasi. Este livro é mais do que um guia para o sucesso financeiro em conjunto, é uma verdadeira declaração de amor ao conhecimento e ao compromisso mútuo. Sejam bem-vindos à experiência transformadora que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Primeira parte, uma união financeiramente feliz. Número 1. Quando a cabeça erra, o bolso padece. A ausência de diálogo financeiro no relacionamento pode impactar negativamente as finanças da família e até mesmo levar ao término da relação. No entanto, apenas conversar não é suficiente se o dinheiro não estiver alinhado aos objetivos em comum. A falta de planejamento pode transformar os sonhos de um parceiro em obstáculos para alcançar as aspirações do outro. Por isso, é fundamental que ambos se unam, segurem as mãos e discutam os meios para concretizar objetivos compartilhados e pessoais, respeitando metas de longo prazo. Assim, dois pensando e planejando juntos, com objetivos alinhados, dificilmente o casal irá sofrer ou se frustrar com o caminho a trilhar. Número 2. A dificuldade de planejar é um problema de quase todas as famílias. Os desafios financeiros enfrentados pela família decorrem de decisões e escolhas inadequadas. Se vocês estão lidando com dificuldades dessa natureza, a responsabilidade não recai sobre os juros bancários elevados, mas sim sobre um padrão de vida que ultrapassa a renda disponível. As consequências atuais derivam de compras realizadas no passado, em momentos em que os recursos financeiros eram insuficientes para suportá-las. É fundamental aprender com esses equívocos e buscar uma abordagem mais inteligente e consciente para alcançar a estabilidade financeira e garantir um futuro mais próspero para a família. Portanto, aprender a planejar é fundamental para superar uma etapa importante do sucesso financeiro. Aproveite as dicas até aqui. Se está gostando desse vídeo, se inscreva e curta o vídeo, porque virão muitos livros sensacionais comentados aqui. E acho que você, como investidor, não pode perder. Vamos continuar. Segunda parte. Planejamento ao longo da vida. Número 3. As finanças do namoro e do noivado. Para muitas pessoas, a fase do namoro é um momento repleto de grandes decisões que moldarão o futuro. As escolhas mais cruciais envolvem a definição dos estudos e da carreira, opções difíceis que frequentemente se apresentam simultaneamente em um período de maturidade ainda em desenvolvimento. Com isso, é comum que essas decisões sejam tomadas de forma equivocada, resultando em profissionais frustrados. Acrescentar a escolha de uma pessoa para compartilhar a vida, com seus altos e baixos, aumenta o risco de construir relacionamentos infelizes nesse período complexo. Se iniciarem suas vidas independentes com organização, traçando metas e estabelecendo estratégias financeiras, trilharão um caminho tranquilo rumo à prosperidade. Ao compartilhar a intimidade com alguém, lidar com o dinheiro será mais fácil se tiverem um plano bem definido. No contexto de um relacionamento a dois, a discussão sobre investimentos de risco, como ações e moeda estrangeira, pode se tornar desafiadora, visto que cada indivíduo tem um nível diferente de aversão ao risco. Uma grande crise do relacionamento muitas vezes surge quando o namoro é como um conto de fadas, uma preparação constante para a lua de mel, mesmo que ainda não esteja nos planos imediatos. A convivência limitada a poucos dias da semana, o encontro sempre em clima de lazer e diversão, e a ausência de uma rotina diária criam a ilusão de que estar nos braços da pessoa amada é viver em um mundo dos sonhos. Porém, essa fantasia é abalada quando chega o momento de decidir sobre o casamento. Por isso, é importante tirar proveito dessa fase da relação, de namoro ou noivado, para planejar e conhecer juntos os objetivos financeiros do casal, que já na vida a dois, terá superado barreiras fundamentais para a prosperidade, podendo se dedicar a detalhes que possam manter saudável a convivência amorosa. Item Dicas para presentear seu amor gastando menos. Poupar para presentear, pois assim é possível comprar à vista e com desconto, sem fazer dívidas. Fujam de arapucas comerciais, que fingem promoções, mas em regras os produtos te seduzem por preços mais elevados. Planejem as viagens a dois, isso pode ser um presente muito mais romântico e, se planejado, custar bem menos. Número 4. As finanças dos recém-casados. Bem como a vida conjugal,
as finanças do casal serão saudáveis somente se houver união e colaboração na administração da renda familiar. Com o casamento, entram em cena dois salários, duas mentes pensantes e duas abordagens distintas em relação ao dinheiro. Imagine a dificuldade que seria se cada um tivesse objetivos financeiros separados, trabalhasse com orçamentos distintos e decidisse individualmente como investir o dinheiro. Nesse cenário, a construção de planos financeiros em comum se tornaria ineficiente, resultando em perda de organização e resultados. A verdadeira eficácia é alcançada quando o casal trabalha como uma equipe, combinando esforços, compartilhando metas e alcançando juntos um futuro próspero e bem-sucedido. Duas questões importantes do planejamento financeiro. Primeira. Qualquer casal pode fazer o próprio planejamento financeiro se dedicar alguns minutos por semana ao seu futuro. Segunda. O planejamento financeiro familiar não pode ser complicado. Após dedicar algumas poucas horas à sua elaboração, basta fazer pequenos ajustes periódicos. Orçamento. Dá para cortar? O primeiro passo para poupar é fazer sobrar dinheiro. Tenham certeza de que boa parte dos motivos para o fato de não sobrarem recursos para poupar não está nos grandes gastos do orçamento. Está nos pequenos, aqueles que fogem ao controle. Passar a controlar esses gastos requer intensa disciplina durante um curto período de tempo, até que comecemos a prestar mais atenção neles. Sugestão: ponham no papel todos os gastos que vocês tiverem durante um mês. Sejam rigorosos, andem com uma folha de papel na carteira e anotem tudo. A crise dos 7 anos. Muitos casais afirmam que a crise dos 7 anos é inevitável. Por volta desse período, é comum que jogos de copos estejam incompletos, talheres fiquem opacos e o enxoval apresente aspecto desgastado. Eletrodomésticos param de funcionar, e a rotina passa a incluir a presença de técnicos caros para consertos mal feitos. Lâmpadas queimam, e os pedidos para que o parceiro troque-as parecem ser vistos como implicância. Pinturas nas paredes são adiadas, portas rangem, ralos entopem e até o filtro de água apresenta defeito. Esses problemas, que vão se acumulando ao longo do tempo, acabam transformando o que era um ninho de amor em um lar com aspecto de abandono. Porém, a boa notícia é que a crise dos 7 anos pode ser evitada. Não demanda um esforço extraordinário, mas sim disciplina e um olhar voltado para o futuro. O casal deve incluir em seu orçamento recursos destinados a uma renovação da casa em intervalos regulares. Com planejamento e organização financeira, é possível evitar que a deterioração do lar se instale e garantir que a convivência continue repleta de amor e conforto ao longo dos anos, permitindo assim a continuidade do seu plano de se tornar um milionário. Item: estabelecendo metas. Ao se comprometerem em organizar e controlar melhor suas finanças, o principal objetivo do casal é alcançar a realização de seus sonhos. Ao obterem êxito nessa abordagem, também conquistarão o objetivo secundário de evitar dificuldades financeiras. Para que os desejos de consumo não impactem negativamente o orçamento, é essencial estabelecer metas com antecedência para alcançá-los, seja para adquirir bens como carros e propriedades, investir em educação, realizar viagens ou celebrar momentos em família. Item: livrando-se das pedras no caminho. Se o saldo negativo no banco se tornou uma realidade, a responsabilidade recai sobre decisões erradas tomadas nos últimos meses ou anos, como entrar em financiamentos acima da capacidade financeira, comprar sem controle, negligenciar o saldo bancário e recorrer ao cheque especial, além de presentes caros em momentos inadequados. É fundamental declarar guerra às dívidas, pagando-as no menor prazo possível e cortando drasticamente os gastos, economizando em todos os aspectos, desde energia até lazer e vestuário. Não há investimento bom para quem está atolado em dívidas. Por isso, se livrar dessas pedras é fundamental para a saúde do seu plano financeiro. Item: onde economizar. Energia, telefone, compras em supermercado, liquidações e ofertas maliciosas, juros baixos ou inexistentes nos parcelamentos, manter um carro. Todos esses gastos pequenos, em regra, nos dão alguma margem de redução, e são eles os maiores vilões do plano financeiro. Vale a pena comprar uma casa. Não vamos encher de cálculos aqui para não tomar muito tempo, já que muitas apresentações cuidam disso, mas no aspecto financeiro, a maioria das vezes, vale mais a pena morar de aluguel. Na maioria dos cálculos feitos, além de todos os gastos com imóvel como reparos, IPTU, e transtornos com a locação,
Em regra, o retorno em aluguel mensal é menor que 1%, percentual esse que com bons estudos sobre investimentos pode ser conquistado com investimentos com boa segurança. Sem contar a liquidez do valor em espécie, que rendendo juros mensais, pode ser usado para boas oportunidades de investimentos que surgirem, o que não é possível com o imóvel. Portanto, além de pagar aluguel com os rendimentos, é possível aplicar o que sobra e render mais juros. Número 5. As finanças dos casais com filhos. A chegada dos filhos marca uma fase da vida onde o planejamento financeiro se torna essencial. Mesmo que tenha sido negligenciado até então, esse é o momento de começar, mesmo que tarde, para alcançar sonhos mais ambiciosos. Casais que não previram o encarecimento da formação dos filhos enfrentarão uma forte pressão sobre o orçamento no futuro, com gastos com bem-estar substituídos pelos custos da educação. Isso é parte da chamada crise da meia-idade, resultado da falta de equilíbrio na vida financeira. Aqueles que não poupam para o futuro dos filhos enfrentam frustrações pela falta de planejamento, incluindo o apoio à educação. Contudo, poupar excessivamente pode privá-los de momentos importantes da infância. Com disciplina, pequenas poupanças e controle de gastos, ainda é possível ter momentos de felicidade e prioridades estabelecidas. Uma educação financeira adequada pode garantir uma faculdade tranquila para os filhos, e se estes estudarem sem depender das economias dos pais, até a aposentadoria deles pode estar garantida, sem preocupações financeiras, e isso é uma herança valiosa para a vida dos pequenos. Item: dicas de como gastar menos com os filhos. Jamais apresentem as guludices do mundo a seus filhos, deixe que conheçam naturalmente no futuro, pois antecipar isso não ajuda em nada. Estabeleçam regras de consumo de produtos caros ou pouco saudáveis, colocando limites de gastos, já no início da vida. Estabeleçam regras de compras para as crianças. Não abusem das novidades tecnológicas. Nem tudo que nossos filhos usam de tecnologia, eles precisam, por isso, temos que selecionar muito bem o que podem e precisam ter. Terceira parte. Um futuro a dois mais rico. Número 6. Cuidando dos imprevistos. Com planejamento bem feito, qualquer tipo de imprevisto que surja, a família estará em uma posição mais favorável se possuir reservas financeiras. Essas reservas podem ser necessárias em momentos de problemas, mesmo que isso adie o sonho da independência financeira por alguns anos. No entanto, será um conforto em meio à adversidade, pois a preocupação será focada na solução do problema, não na falta de recursos para enfrentá-lo. Ao precisarem utilizar as economias, é fundamental tomar decisões cuidadosas. Evitar entrar em dívidas quando se tem recursos poupados é essencial, pois os juros das dívidas geralmente superam os rendimentos dos investimentos. Número 7. Investimentos, a busca da melhor opção. O caminho para assegurar ou aprimorar o futuro daquilo que foi construído até o momento é investir através de 4 ingredientes fundamentais: tempo, dinheiro, decisões inteligentes e juros compostos. É possível alcançar um padrão de vida significativamente superior ao atual. Tempo e dinheiro são os elementos essenciais dessa equação. Quanto mais se tem de um, menos dependência haverá do outro. Combinando esses fatores de maneira inteligente, é possível trilhar o caminho rumo a uma vida financeira mais próspera e estável no futuro. Aliando um bom tempo de investimento, uma quantia possível em recursos, com a tomada de decisões inteligentes, fruto do conhecimento adquirido. E aplicando tudo isso na mágica dos juros compostos, é inevitável uma conquista financeira sonhada. Número 8. Valores que devem ser construídos ao longo da vida. Provavelmente, a maioria de nós já percebeu que uma das principais barreiras para alcançar a riqueza é a sedução do dinheiro, a tentação de consumir e buscar um padrão de vida um pouco mais elevado do que o atual. É verdadeiramente difícil resistir ao apelo do consumo, pois somos constantemente bombardeados por estratégias de marketing 24 horas por dia. No entanto, a maioria das nossas decisões de consumo depende de escolhas, tanto nossas quanto de nossos filhos. Limitar o orçamento doméstico não significa abrir mão de consumir, mas sim estabelecer limites para o consumo.
Reduzir o padrão de vida em 5% ou 10% para mantê-lo de forma consistente ao longo do tempo é uma opção mais vantajosa do que enfrentar uma drástica redução de 30% ou 40% desse padrão na velhice. Valores que precisam ser trabalhados para ajudar em nossa caminhada para o sucesso. Passos importantes para exercitar esses valores. A. Como resistir à tentação de gastar. Pensem em coisas que serão importantes para vocês no futuro, isso ajudar no autocontrole que impede gastos desnecessários, motivados por emoções. B. Adeus. Rotina. Separe um pequeno valor no orçamento mensal para gastar e satisfazer algumas vontades, que permitam sair da rotina do casamento, é alimentar a felicidade e amor na relação. Alivia possíveis tensões de não realizar algumas coisas impulsivas. C. Sonhos de consumo. Pagar caro por uma roupa de festa para usá-la não mais que 2 ou 3 vezes? Optem por alugá-la. Adquirir o título de um clube sem a certeza de desfrutá-lo? Pensem 2 vezes. Esbarramos em armadilhas financeiras como essas diariamente. D. Paguem-se primeiro. Paguem-se primeiro é uma filosofia de vida com interpretações importantes. Cuidado com o equívoco de acreditar que isso significa gastar para satisfação pessoal antes de cumprir compromissos financeiros. Na verdade, pagar-se primeiro refere-se ao compromisso de planejar um futuro financeiramente seguro e cumprir rigorosamente esse plano. Por isso, a primeira parcela do seu salário deve ser usada em seus investimentos. Número 9. Administrando o sucesso de um plano. Finalmente, a fase da independência financeira traz ao casal uma sensação de absoluta tranquilidade em relação ao dinheiro. Anos de esforço são recompensados com uma magnífica sensação de conquista. Antes da independência, a vida era regida por orçamentos restritos para garantir o sucesso do plano financeiro. Ao concluir o plano, a renda que antes era destinada aos investimentos continua existindo. No entanto, agora não há mais a necessidade desse sacrifício, pois os investimentos rendem tanto ou até mais que a renda do trabalho. É como se o casal passasse a receber 2 salários, um proveniente do trabalho e outro dos investimentos. Esse cenário cria um ciclo de prosperidade, em que a fortuna continua crescendo, desde que o trabalho não seja abandonado, só bastando administrar o sucesso alcançado. Nesse momento, as escolhas feitas se tornam cruciais. O casal pode optar por utilizar os rendimentos sem a necessidade de novos investimentos, ou continuar vivendo de parte dos rendimentos e reinvestindo outra parte, exigindo apenas estudos periódicos do plano financeiro. Número 10. A riqueza como objetivo de vida. Sempre haverá dúvidas e possíveis frustrações com perdas ao longo do caminho, o plano financeiro precisará de revisões ao longo da vida, e talvez seja necessário adiar alguns objetivos temporariamente. No entanto, quanto mais cuidadoso for o planejamento, menor será o sofrimento causado por situações indesejáveis. Se em algum momento tiverem uma discussão acalorada por erros no planejamento financeiro, é importante entender que em qualquer relacionamento existem pequenos conflitos. Contudo, se o conflito for sobre alcançar um futuro melhor, é positivo, pois ambos estão buscando uma convergência. Esse tipo de conflito é muito melhor do que o cotidiano, onde cada um tem objetivos totalmente divergentes, gerando uma luta de interesses. Assim, com objetivos bem traçados pelo casal, eventuais desentendimentos não são capazes de destruir os planos bem feitos. Conclusão. Em resumo, o primeiro passo para a independência financeira é controlar o orçamento doméstico, gastando menos do que se ganha. Em seguida, é essencial traçar um plano detalhado que determine o quanto poupar mensalmente e por quanto tempo, para alcançar a renda desejada na aposentadoria. Se, além disso, conseguirem economizar mais do que o necessário para cumprir as metas do plano, terão dinheiro excedente na conta ao final do mês. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, comente e compartilhe com seus amigos, e pode deixar dicas de livros que você gostaria que fossem explorados aqui. Até logo!